Olá, eu sou a doutora Camila Lino, fisioterapeuta e médica em formação. E hoje eu quero falar com você mesmo que está prestando o vestibular de medicina, está chegando e você não sabe, fica naquele dilema, eu descanso ou eu estudo? Bem, hoje a gente vai falar sobre isso. Então, roda a vinheta. Bem, vamos lá, gente. Eu sei que é muito difícil vir aqui e falar, olha, você precisa fazer isso porque senão você vai dar errado. Você precisa fazer aquilo que é muito difícil eu falar isso. Porque como eu sempre falo, cada um é um ser único. Então eu vou contar a minha experiência e falar por que deu certo pra mim, tá? Eu, Camila, descansei ou estudei? Você quer mesmo saber? Bem, eu descansei, tá? E eu vou explicar o porquê que eu resolvi descansar. O nosso corpo, ele precisa de um sono. Ele precisa disso. Ai, mas por que eu preciso dormir? É uma perda de tempo dormir. Sim, aparentemente é uma perda de tempo dormir. Mas não é. Dentro do nosso corpo, ele está fazendo, o nosso corpo é um organismo vivo. Ele está fazendo alguma coisa. Enquanto você acha que você não está fazendo nada, seu corpo está fazendo um monte de coisa. E se você realmente conseguir entrar na faculdade de medicina, você vai ver a quantidade de coisa que o nosso corpo faz. Mas eu vou dar uma breve resumida por que o sono é importante. No momento que nós estamos dormindo, o nosso corpo ele faz como se fosse uma faxina nos nossos neurônios. Ele faz por exemplo, quando nós vemos alguma coisa, ou estudamos, ou estamos aqui parados, mas tem carro passando, tem um monte de coisa acontecendo, acontece a coisa que a gente chama de sinapse, que é o momento de um neurônio se comunicar com outro neurônio. E isso acontece o tempo inteiro, são milhões e milhões e milhões e milhões de sinapses acontecendo o tempo inteiro. Coisas que são úteis e coisas que são inúteis. Por exemplo, você sabe qual é a temperatura do teu corpo nesse momento? Não, mas o seu corpo sabe. Você sabe se você tem coisa dentro do teu organismo ou não, mas o seu corpo sabe. Você sabe se você está com fome nesse momento, que tua barriga não fez né? Ou não, mas o seu corpo sabe. Então, todas essas informações são passadas para o nosso cérebro. E chega um momento que ele faz um monte de sinapse, um monte de sinapse, um monte de sinapse. E ele precisa limpar. Esse é o momento do sono. É o momento que faz a limpeza das coisas inúteis e ficam só as coisas úteis. Beleza? Entendido isso, por que é importante dormir? Por que é importante descansar? A quantidade de sono que o pessoal fala de 6 horas a 8 horas é importante por causa disso, porque o corpo precisa desse momento. Deu para entender? Mas Camila, eu fico nervosa, eu fico ansiosa, eu não consigo, não dá. Eu não consigo fazer isso que você está falando para mim. Ok, eu entendo. Quando a gente está nervosa, está ansioso, a gente não consegue ter aquele feeling de parar e falar assim, agora eu preciso dormir. O corpo fica, e se der errado, e se der certo, e se der isso, e se der aquilo, e se der aquilo outro. Eu entendo que isso acontece. Então, eu não sou psicóloga, eu não posso vir aqui e falar, olha, existe isso que é milagroso. Não, eu vou falar o que eu fiz. Existem algumas técnicas. Por exemplo, como eu já citei, meditação guiada é uma, oração para quem é fervoroso na fé é outra, relaxamento é outro, assistir um filme, alguma coisa, ouvir uma música é outra técnica. Então, assim, ache a técnica. E se eu não achar de jeito nenhum, procure um profissional. Qual é o problema de você ir até um psicólogo? Estou contando uma coisa que eu fiz. Eu fui até um psicólogo, porque, gente, depois de 6 anos, você começa a achar que você é louca, que você não consegue passar, que tem algum problema com você. Eu fui até um psicólogo e, inclusive, oi, doutora. Inclusive, ela foi excelente. Ela foi me lembrando o porquê que eu queria aquilo. Se medicina eu estava fazendo por causa dos meus pais, ou se eu estava ou por status, ou se eu estava fazendo porque eu realmente queria. Então, ela foi limpando a minha mente ao ponto de eu falar, bem, é isso, calma que vai dar tudo certo. Entenderam? Então, tem várias técnicas. Procure a sua.
Fechou? E para isso eu quero uma informação de vocês. Deixa aqui nos comentários o que você faz para descansar. Você assiste um filme, assiste um filme, lê um livro, ou você dorme, ou você escuta música? Qual que é a sua técnica? O que você faz para descansar? E o que você faz no dia D? No dia da prova, você descansa ou você estuda? Me conta, me conta! Gente, eu quero entrar num outro assunto. Um assunto bem importante. Consciência pesada de estudo. Sim, eu sei que vai chegar no momento que você vai estar estudando e vai bater aquela consciência, putz, eu devia estar estudando, eu não devia estar escutando música. Ah, eu devia estar estudando, não devia estar dormindo. Bateu isso em algum momento em vocês? Porque em mim batia várias vezes. Esse peso na consciência, essa coisa de não. É incutido isso na gente desde aquela frase que, né? Trabalhe enquanto os outros dormem, estudem enquanto os outros dormem. Ou frase tóxica. Ou frasezinha tóxica. Não é assim, não é bom assim, gente, não é. Você precisa de descanso, você precisa de dormir, você precisa descansar. Não se culpe por descansar. Há uma diferença muito grande quando você está na pauleira, estudando pra caramba, e aí precisa do seu momento de descanso, e há uma diferença muito grande de quando você tá lá, deitado, em lenço esplêndido, sabendo que tem coisa para fazer e tá procrastinando. Há uma diferença bem grande. Entendam isso e não usem esse vídeo da forma errada, tá? O que eu estou dizendo é que a frase ela se torna tóxica a partir do momento que você não tira um tempo para descanso. Enquanto outras pessoas estão lá fazendo, estudando e dando o seu melhor, é no tempo delas, não é no seu. Você sabe o seu limite, cada um é um ser único, então pare de se cobrar excessivamente. Então eu venho dizer o seguinte para vocês. Estudar bem significa estudar muito, muitas horas? Não. Estudar bem significa ocupar o tempo, ter foco, fazer a coisa no tempo certo, fazer a coisa da forma correta. Porque não adianta nada você ficar 10, 14, 16 horas na frente do livro e terminar o estudo sem saber o que estava lendo. Isso é que importa, ok? Combinado? Acalma esse teu coração. No dia D, respira. Confia, você fez tudo certinho para chegar aqui. Não fica com cada minhola na cabeça. Foca, você treinou, você estudou, você se organizou, você vai conseguir. E eu tenho certeza que daqui a um tempo vai ter um monte de calor meu lá na faculdade de medicina. Fechou? Eu vou deixar um gostinho de quero mais para vocês. O gostinho é o seguinte, gente, é o último vídeo que eu vou estar falando de vestibular, porque a partir da outra semana nós começamos a falar sobre faculdade de medicina. Então, para dar o gostinho, para finalizar com chave de ouro, eu quero sair daqui com vocês sabendo como conciliar trabalho e vestibular. Porque foi a etapa final da minha vida. Quando eu finalmente entrei na faculdade, eu estava trabalhando e estudando. Então, eu quero deixar essa dica para você. Fechou? Nos vemos na sexta-feira. Um beijo!